Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa comunidade do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Esse é mais um episódio da série Vida Literária, né? Uma série que, como vocês sabem, procura estudar as conexões da experiência literária, da prática da escrita, com outros saberes, com outras práticas também, né? Práticas não literárias, práticas não artísticas, tudo aquilo que conecta, né, a literatura numa rede de saberes, de trabalhos, de experiências, né, sociais e institucionais, né, digitais, como a gente vai ver no episódio de hoje, né? E, bom, e justamente esse episódio de hoje, né, conta com um convidado, né, bastante especial, a quem eu agradeço já por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente, né, que é o Patrick Torres, né? O Patrick Torres, ele é escritor, ele é autor do romance O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, que acabou de sair em 2023 pela editora Astral Cultural, e ele também realiza o podcast Nas Horas Vagas, Machado de Assis, que apresenta os contos do escritor brasileiro no mundo digital, né? Dentro, me parece, né, Patrick, de um projeto maior que você tem desenvolvido, né, que busca atrair o público das redes sociais a ler os clássicos da literatura e, sobretudo, da literatura brasileira. Como se já não fosse bastante, o Patrick também é, para usar suas próprias palavras, um quase médico, né, pois está concluindo o curso de medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Patrick nasceu em Brejo do Piauí, no interior do Piauí, uma cidade de cerca de 4.000 habitantes, cujos dilemas e formas de vida instigaram a escrita de seu romance. Foi nessa cidade também que ele teria aprendido a amar a literatura e a ficção em diálogo com sua mãe, que é professora. Então a gente está também muito a fim de ouvir mais sobre isso. Bom, para entrevistar o Patrick, a gente está aqui com o Rodrigo Sbardellini, né, conhecido, né, de todos nós. Ele é mestrando aqui em nosso programa. Ele desenvolve uma pesquisa sobre a obra da Carol Kiovato, especialmente os romances Porém Bruxa e A Árvore Inexplicável. É oriundo das letras, mas também do mundo da comunicação, especialmente a digital. Tem estudado com uma atenção toda especial as formas de produção, circulação e consumo da experiência literária nesse ambiente, né, o ambiente digital, seja da literatura contemporânea, seja da releitura dos clássicos, seja das formas literárias ditas pop, né, seja das formas literárias ditas de prestígio, né, utilizando sempre esses termos de difícil definição, entre aspas. O importante, o interessante é esse interesse do Rodrigo por todas essas formas de literatura e o modo como elas, né, têm se produzido, circulado e sido consumidas no ambiente digital. Foi com essa escuta para a literatura no mundo digital que o Rodrigo tomou conhecimento do trabalho do Patrick, né, que muito gentilmente aceitou o convite para participar deste episódio, né. Passo então a palavra ao Rodrigo, que irá fazer a entrevista. Muito bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui e principalmente entrevistando o Patrick, que acabou de lançar o seu romance. Eu comprei o livro na pré-venda, eu quero meu autógrafo assim que eu conseguir encontrar ele. O Cozer das Pedras e o Roer dos Ossos é um romance extremamente cativante, novo, ao mesmo tempo ele carrega uma história brasileira muito importante que as pessoas elas precisam conhecer. Patrick, é um prazer imenso ter você aqui. E bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos todos e todas e todes. Fico muito feliz de estar nesse momento aqui para a gente falar um pouco mais sobre a sua literatura e a literatura machadiana, que é o que você aborda no seu podcast. Então, olá. Gostaria que você falasse um olá aí pra gente. E aí, oi Rodrigo, oi Fábio, oi pessoal, todo mundo está acompanhando a nossa reuniãozinha por aqui, que está ouvindo as nossas palavras, que está disposto a conversar um pouco sobre literatura é, a partir do nosso diálogo. Primeiro, eu queria agradecer o convite, fico muito feliz e honrado com essas oportunidades de falar sobre literatura e falar sobre o meu trabalho também. É,
gosto muito de falar sobre isso, assim, de forma rotineira, é claro, e é legal abrir o debate, assim, com outras pessoas que apresentam novas visões, novas perspectivas, novas abordagens para isso que a gente faz na internet, porque a gente, às vezes, cai numa rotina de produção de conteúdo tão urgente, extenuante, porque, querendo ou não, a gente ainda está envolvido aí no mundo das redes, que exige essa capacidade nossa de se atentar ao tempo e ser mais rápido que ele, que a gente esquece da dimensão que, às vezes, o que a gente faz tem a potência de tomar, né? Sobretudo quando a gente fala de literatura no Brasil, que vem de um histórico aí de leitura tão escassa, quando a gente pensa em população geral, em abordagem dimensional da população do Brasil, né? Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa roda de conversa aqui com vocês e de tá aí como peça central desse debate de hoje. Incrível, Patrick. Então, vamos começar um pouquinho aqui a nossa... Um pouquinho não, vamos começar a nossa entrevista aqui. E eu queria começar te perguntando como que surgiu essa ideia de criar o podcast sobre as obras, mais especificamente sobre os contos do Machado de Assis, e mesmo você sendo estudante de medicina. Olha, na verdade, eu acho que tudo começou com o meu gosto pela literatura machadiana, na verdade. Bom, adianto logo que não sou nenhum grande especialista da literatura do Machado, não tenho os dotes de fazer lá sua biografia ou coisa do tipo, porque às vezes a gente fala, né, eu gosto muito do Machado, as pessoas já associam você a alguém que é um cânone ali de referência machadiana. Não é bem assim, mas sou um grande fã do Machado de Assis. Gosto muito de tudo que já tive contato dele, assim, até aquilo que não me deixou muito curioso, de certa forma, me deixou muito contemplativo. O Machado tem esse poder sobre mim, ele me deixa muito contemplativo, eu gosto muito da obra dele, assim. Ai de mim um dia ter contato com a sua obra completa, né? Quem dirá um dia, quem sabe um dia terei a coragem de desbravar todos os contos, todos os romances que esse homem escreveu em vida, é muita coisa, mas tá aí como algo que pode se fazer, né? E o podcast, na verdade, surgiu de um movimento que eu estava fazendo inicial de compartilhar as minhas experiências machadianas, não é legal o termo, com as pessoas na internet, com o meu trabalho já ali de difundir literatura nas redes sociais, no TikTok e no Instagram. E aí chegou um momento em que eu percebi que o Machado tinha muitos contos curtos que podiam ser o jeito de introduzir a leitura para o Machado de Assis, na verdade. Eu comecei a ler Machado de Assis com os grandes romances dele, na verdade, né? O Dom Casmurro, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Quincas Borba. Mas quando eu tive contato com os contos do Machado, estava procurando coisas rápidas do Machado para ler numa tarde, assim, de ócio, na verdade, e eu tive contato com isso e falei, pô, isso aqui é um jeito legal de fazer as pessoas entrarem em contato inicial com Machado de Assis, porque eu acho que os contos são uma boa porta de entrada para a leitura do Machado, que as pessoas associam a algo mais difícil de ser acessado, de ser compreendido mesmo. E aí, cara, quando eu resolvi fazer o podcast, eu gravei lá alguns episódios de uma vez só e soltei na internet e descobri que as pessoas estavam com vontade de saber mais do Machado de Assis. Tinha muita gente que tinha certo bloqueio de ouvir o Machado, mas com outra pessoa contando, lendo, ajudando ali a gestão das palavras, das formações das frases machadianas, parece que tornou isso tudo mais compreensível, as pessoas pegaram gosto, assim. Confesso que, adiantando já um pouco, né, queimando a largada, eu queria ser mais frequente no podcast, sabe? Inclusive, eu tô aí querendo muito voltar com alguns episódios, tem um tempinho que eu não posto, porque, como você falou, a medicina também faz parte da minha vida e ela toma bastante tempo. E fazer um podcast, ainda mais independente, assim, né, por vontade própria, fazer uma coisa polida, demanda muito tempo, demanda muito trabalho, e às vezes esses tempos são chocantes, assim, eles se chocam. Não, com certeza, com certeza. E é interessante como você menciona essa questão de galera, gravei uns episódios, larguei na internet, a galera gostou. E é interessante a gente ver esse movimento, porque você até menciona as pessoas que elas tinham um pouco de receio e um pouco de... Não é aversão a palavra que eu quero usar, mas em certa medida é um pouco de aversão às literaturas machadianas. Eu acho que é medo mesmo. As pessoas têm medo de Exato. ler Machado de Assis, Exato, porque é muito como essas obras elas nos atravessam, né? E é muito uma questão de mediação que a gente tem com essas obras, porque não é uma obra recente, né? É uma obra de algum tempinho atrás e que com uma linguagem que evoluiu. A língua é um negócio vivo e a língua de hoje não é a mesma língua que o Machado usava, então a gente esbarra com algumas expressões, algumas coisas que pra gente parece um negócio de
monstro de 7 cabeças, mas que na verdade era como eles falavam na época. Então eu acho que existe um pouco dessa barreira também. Eu era uma dessas pessoas, eu preciso confessar isso. Eu só comecei a criar um gosto pela literatura machadiana depois de adulto, depois que eu comecei a estudar efetivamente literatura brasileira. E quando eu descobri o teu podcast, ele foi uma coisa muito legal, porque eu tinha começado a ler um livro de contos e que contém vários contos do Machado, que é aquele livro do The Dark Side, que é a Academia Sombria das Letras, e ele tem... E o primeiro conto que eu li foi A Igreja do Diabo, que foi o primeiro episódio que eu ouvi do seu podcast. Então, eu li o conto, depois eu ouvi, e eu falei, poxa, ele tá lendo o conto, ao mesmo tempo que parece ser uma experiência completamente diferente você ouvir uma pessoa proclamar aquela mesma história do que você lê. São experiências distintas e você, enquanto facilitador dessa leitura, dessa literatura, ela acaba sendo mais acolhedora, né? E ela facilita alguns caminhos, porque uma pessoa falar, uma pessoa declamar aquele conto, talvez ela seja de uma compreensão mais fácil sobre alguns termos e não tem aquele impeditivo de, poxa, que termo é esse? Eu não conheço, vou parar de ler, né? Então, eu acho que é muito sobre a forma como acontece essa mediação entre nós e a literatura machadiana, né? Sim, eu concordo. Eu acho, inclusive, que essa postura do mediador, enquanto facilitador, ela é muito importante, eu acho, na verdade. Assim, eu não cheguei a ter contato com isso, para ser honesto. Meu contato com o Machado de Assis foi muito cru e direto. Mas hoje eu reconheço que, para mim, seria muito mais interessante, muito mais fácil se eu tivesse alguém para facilitar esse meu contato com ele. Com certeza, com certeza. Bom, você falou que a tua mãe ela é professora, né? Então eu acredito que isso já interliga com a minha segunda pergunta, que é o que levou você a escolher o Machado de Assis como o foco principal do teu podcast? Assim, quais são as vivências e impressões sobre a obra desse grande autor brasileiro, assim? Sabe, existiram motivos específicos, sim. Primeiro, eu acho que eu já eu pensei em fazer um podcast de contos sobre outros autores também. Mas eu acho que fazia muito mais sentido do Machado. Primeiro porque ele é meu favorito, na verdade, né? A minha mãe, no caminho do encontro com o Machado de Assis, não foi uma ponte exata. Isso é muito curioso, porque quando eu falo para as pessoas que a minha mãe me incentivou a ter o hábito de leitura, é porque eu cresci envolvido em livros e nela me insistindo ali para eu ler, né? Tipo assim, vá ler. Então, até tava dando uma entrevista num podcast ontem e eu falei isso, assim, a minha mãe tinha livro na sala, na outra sala, no quarto, na cozinha, na lavanderia, livros didáticos por ser professora, livros que ela ganhava de amigos também, li alguns pela metade, e eu sempre tive o livro como algo muito acessível para mim, isso nunca foi distante da minha realidade, nunca foi algo de outro mundo para mim. Só que eu nunca, enquanto criança e pré-adolescente, que foi o tempo que eu vivi na casa da minha mãe, porque eu saí de casa para estudar muito cedo, aos 14 anos, eu não pegava o livro para ler de fato, tive pouco contato com leituras completas, assim, eu fui ler um primeiro livro mesmo com os meus 14, 15 anos, já morando fora de casa, assim. Foi quando eu tive aquela primeira vez de sensação, nossa, consegui terminar um livro, eu sou capaz de fazer isso mesmo. E aí deu tudo certo, me enveredei pela leitura. E aí, quando eu tive contato com a literatura clássica brasileira, o Machado de Assis virou uma chave muito importante para mim, porque eu falei, nossa, isso aqui é muito bom. Tipo assim, eu enxergo na obra machadiana algo que eu não enxergo nas outras obras. E não porque outras obras não sejam tão boas quanto as obras do Machado. Na verdade, é algo muito pessoal. Eu acho que o jeito que o Machado de Assis escreve, esse jeito dele exageradamente rebuscado, eu acho que é proposital, eu acho que ele tira onda com isso, sabe? Eu acho que quando ele tira onda com isso, ele me cativa muito. Os temas que ele aborda, há um certo deboche ali por trás, que eu acho muito perspicaz, muito interessante. A origem do Machado de Assis sempre me despertou muita nem vou dizer identificação, quem sou eu, mas muita curiosidade e muito interesse pela figura do Machadiano. Pô, pela figura do Machado de Assis, como que esse cara preto, da periferia do Rio de Janeiro, brota no cenário da literatura nacional e se configura como o maior escritor de todos os tempos do nosso Brasil. Como que esse cara que tem uma origem humilde, que aprendeu francês sozinho, que tinha ali seus próprios problemas, que se tornou alguém, de certa forma, muito importante para nossa arte, para nossa cultura,
com tantos embargos na própria vida, né? Como que essa figura se formou? O que ele escrevia para sair desse lugar para outro lugar? O que ele escrevia que fez com que as pessoas passassem a olhar para ele? Porque a gente tem outras figuras importantes na literatura brasileira que não são olhadas como Machado de Assis e que têm a mesma origem. É o caso do Aloysio Azevedo. Esse é o do Curtiço. Confundi. Lima Barreto, rapaz. É o caso do Lima Barreto, que tem uma origem muito pobre também. Olha só. Que tem origem muito pobre também, parecida com a do Machado de Assis. Tinha ali seus muitos problemas internos e pessoais também. Chegou a ser internado algumas vezes e que não conseguiu ser admirado pela grande elite intelectual brasileira como o Machado de Assis conseguiu. O Machado de Assis, inclusive, passou por um momento emblemático de interpretação da arte nacional de embranquecimento. Eu lembro de entender o Machado de Assis como uma figura branca lá no meu ensino médio. Assim. Então, o que aconteceu com a figura deste homem me despertou muito interesse. Assim, né? O que era que estava no texto machadiano que tornava ele essa figura? Quando eu entrei em contato com isso, e de um jeito muito pessoal e interno, eu captei o que era, eu peguei para mim o que era, eu entendi, nossa, isso aqui faz ele especial para mim, e aí eu talvez comecei a entender o que faz ele especial para as outras pessoas também. Falei, pô, eu queria que as outras pessoas tivessem essa compreensão também. Eu não queria que o Machado de Assis ficasse só na memória do grande intelecto. Eu queria que a população que tem medo de acessar o Machado de Assis, a população que acessa o Machado de Assis de um jeito muito mais escasso, talvez, ou que só tem contato com ele na escola, ou que desenvolve certa aversão mesmo ao texto machadiano, porque, poxa, você pega um Dom Casmurro para ler aos 13 anos de idade, você não quer ver um negócio daquele nunca mais na sua vida, ainda mais se você não gosta de ler. Eu queria que essas pessoas, depois de um tempo, entrassem em contato e falassem, não, me mandaram ler porque era bom mesmo. E é bom mesmo, é contemplativo, é interessante, é instigante, é curioso. E aí eu queria que esse trabalho trouxesse o Machado de Assis para essa figura central, atrativa. Porque eu acho que o Machado de Assis também tem o poder de, pô, se eu conseguir ler Machado, eu também consigo ler Clarice, eu também consigo ler os outros grandes da literatura brasileira. E aí eu acho que isso é um jeito legal de conhecer de forma imersiva o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro artístico quando se fala em literatura no Brasil. Nossa, perfeito, perfeito, perfeito demais. E eu vou pegar esse ponto que você falou sobre o Machado de Assis ser um cara preto. Eu não sabia. Até você me falar. O primeiro TikTok que eu tive contato com você eu tava ali rolando, não sei o quê, porque eu gosto muito de fofoca, literatura, conto de terror é esse tipo de coisa que tem no meu TikTok. Então eu tava ali rolando e aí eu me deparei contigo falando sobre uma fofoca literária e que envolvia Machado e o inimigo dele lá declarado. Que eles tinham uma treta, não sei o quê, e que ele escreveu um livro sobre, não sei o quê, e eu fiquei imerso nisso, e eu falei, meu Deus, eu preciso ver mais esses conteúdos, porque até então o Machado era aquela coisa pomposa, romanesca, não sei o quê, uau, e aí eu entrei em contato com essa literatura há pouco tempo atrás, inclusive, eu preciso confessar, foi no começo do ano. E aí eu comecei a explorar e olhar. E quando eu vi que você fez um TikTok falando, não, porque o Machado de Assis era um cara preto, assim, eu falei, hã? O quê? E foi então que eu só tinha visto imagens do Machado em preto e branco, e muitas vezes essa imagem ela era embranquecida. Ele não era retratado como um homem negro, ele era retratado como um cara, um intelectual, e eles embranqueciam a pele dele. E eu falei, puta merda, sabe? E eu não sabia se eu podia falar um palavrão aqui. Acabou saindo. Mas... E é sobre. Mas e isso é uma das coisas que perpassam muito pela nossa realidade, né? Então, chega a ser bizarro, né? Mas, enfim... e esse medo de contato com esse tipo de literatura, foi o que eu falei antes, eu volto a repetir, que é muito sobre a mediação de como essas obras elas chegam para nós, porque não é legal você impor uma coisa para qualquer pessoa, mesmo que essa obra ela seja magnífica, magnânima e ela seja legal, ela seja divertida. Se você falar para uma pessoa, você tem que ler, ela não vai querer ler. Eu lembro que o primeiro livro dele que eu li foi As Memórias Póstumas de Brás Cubas, obrigado, por causa do vestibular. E apesar de eu ter gostado bastante da história, a história é incrível, foi
uma leitura extremamente difícil. Eu estava acostumada a ler infanto-juvenil. Eu lia Harry Potter, eu lia Percy Jackson, eu lia Crepúsculo, que eram livros que eu pegava e eu devorava. Em uma sentada eu lia um monte, sabe? Então, quando eu peguei uma linguagem mais rebuscada, que não teve uma mediação para eu ter contato com essa obra, nossa, foi oneroso, foi difícil, foi complicado, né? Eu sei como é isso. Eu tentei ler, eu sei exatamente como é esse sentimento, e eu acho que a maior parte das pessoas que tentam entrar em contato com machismo e não desenvolvem o gosto, partem desse primeiro contato. Porque o primeiro contato com o Machado de Assis, que a gente tem ali na nossa adolescência, ele é muito difícil mesmo. Eu não consegui engatar no Machado de Assis aos 16 anos, quando eu Aham. tentei ler. Eu lembro que eu tinha uma ediçãozinha de Memórias Póstumas de Brás Cubas, estava no ensino médio, fazia um estágio na época, e eu não engatei a leitura e abandonei. Falei, nossa, Machado de Assis não entra no meu gosto de literatura, assim. Na época eu não era um apaixonado por literatura dessa forma assídua. Foi depois que eu entrei na faculdade que eu descobri que eu tinha capacidade de ler os clássicos. O primeiro clássico que eu li acho que foi o Dostoiévski, assim. Aí quando eu li o Dostoiévski eu falei, velho, se eu conseguir ler esse cara, eu vou conseguir ler Machado de Assis. E aí vem aquela pergunta, né? O que esse cara tem de tão bom que eu não consigo entender, porque eu não consegui ler mesmo, Aham. que faz dele quem ele é. E aí, quando eu fui atrás, eu tive a coragem e eu desemboquei, assim. E uma coisa que eu fazia, inclusive, para facilitar, e é uma dica que eu dou para as pessoas para lerem essas coisas rebuscadas, é acompanhar com o audiolivro. Porque ouvir o audiolivro é muito diferente de ler o livro, assim que nem você falou. Mas fazer as duas coisas juntas, acho que elas se somam, sabe? Uhum. Claro, acho que tem que ser um É. audiolivro bom. Existem audiolivros bons. Os meus contos, por exemplo, eu estou muito grato para que sejam bons, vou deixar à parte, para que a forma com que você leia respeite a vírgula, respeite o ponto, respeite, né, a entrada do parágrafo, para que a coisa fique interessante, porque a leitura desses livros são muito massivas, maçantes por causa disso, assim. Elas são muito complexas esteticamente falando, assim, e entra um ponto, e entra uma vírgula ali, um travessão, e às vezes não tem um travessão, e tem uma aspa, e depois não tem uma aspa, não é muito usual, apesar de ser muito antigo, né? Mas depois que você entende a proposta, você sabe, você aprende a ler o clássico, ler o Machado de Assis, o resto é resto, funciona, sabe? Você depois passa até a entender o que você gosta e do que você não gosta, e por que você não gosta disso do Machado. É curioso, depois. E na esteira dessa conversa, né, falar um pouco, porque acho que tem algo de comum, um espírito comum, né, nesse seu trabalho de difundir, né, o Machado nas redes, né? A gente tem aqui no nosso programa o trabalho da professora Maria Rosa Duarte. Ela tem um site chamado Machado Hiperlivro, machadohiperlivro.com.br. Então, já deixo aqui o site, enfim, vale muito a pena porque ela é um site que tenta oferecer modos de leitura diferentes, né, no caso do Brás Cubas, né? Então, o site está fechado no Brás Cubas, embora ela possa expandir para outros textos do Machado, mas é assim, você tem ali um material multimídia com música, com leitura, e vale a pena dar uma olhada depois, Patrick, porque assim, é um site, né? Mas é um site que tentou criar uma espécie assim de plataforma para vários modos de leitura do Memórias Póstumas de Brás Cubas, sabe? Com com um sistema em constelação, então você tem palavras-chave, então você não faz uma leitura linear capítulo a capítulo, você pode ir explorando, né, de diferentes formas, de diferentes maneiras, e eu acho que seria até legal, assim, uma parceria do seu trabalho com um deles, assim, seria legal você conversar com a professora Maria Rosa, enfim, acho que seria muito Pode bacana, virar porque conteúdo depois. Adorei. Com certeza. exatamente, porque acho que tem em comum esse espírito mesmo, né, de encarar, que eu acho que é um pouco o que você, né, e o Rodrigo têm feito também, encarar qual que é o modo de existência da experiência literária no ambiente digital, que é alguma coisa que ainda a gente tem muita pesquisa para fazer a respeito disso, porque a gente, embora o ambiente digital não seja exatamente novo, né,
já tem algumas décadas que existe a internet, como ele está em constante transformação, né? Uma transformação muito rápida, né? As redes sociais mesmo são uma coisa de tem o quê? Né? 5, 6, não, talvez um pouco mais. Depende da idade, né? Para quem cresceu com elas, eu tinha uma conta de Twitter em 2010. Mas aí a pessoa quem tinha conta de Twitter em 2010 não tinha mais do que 20 anos em 2010, né? Então, para a maioria das pessoas, isso virou algo assim quase que onipresente na vida ali por 2014, 2015. Então, é algo muito novo e que ainda instiga muitas pesquisas. Por isso que essa conversa que vocês estão tendo é tão importante para a gente. Então, Patrick, de tudo que a gente veio falando, eu queria entender uma coisa de você também, que é uma curiosidade pessoal minha, que você, enquanto estudante de medicina, né, e também se dedica ao trabalho de produtor de conteúdo, né? Você já está terminando medicina, já está ingressando no mercado de trabalho não, né? No sistema de saúde enquanto médico, já faz os seus atendimentos e plantões na UPA. Como que você concilia esse teu trabalho de produção de conteúdo literário, enquanto produtor de conteúdo para a internet, autor e estudante de medicina, como que tem sido essa jornada de conciliar essas paixões, e quais são os desafios que você enfrenta para equilibrar tudo ali e fazer isso tudo acontecer? Uma maluquice. Eu adoro essa pergunta. Ela é uma das minhas favoritas, as pessoas raramente fazem, assim, porque a medicina interessa pouquíssimo às pessoas que geralmente conversam comigo. Acho curioso. Mas é importante parar para pensar que a medicina, ela é, se não 60, se não 70, 60, 50% da minha vida. Eu preciso me dedicar à faculdade, porque senão eu não formo. E eu preciso me dedicar aos estudos, porque senão eu não formo um bom médico. Avalie, você termina ali a grade, vai virar um médico, não vira um bom médico. Olha só que terrível que é essa experiência. E a experiência de ser um médico medíocre, ela é horrível, é muito ruim pensar que você vai se formar um médico para uma universidade grande como a FMG e você não vai ser um bom profissional. Você não vai ser um bom profissional. Então, eu tento fugir um pouco da ideia de vou deixar a faculdade aí de escanteio. Não, eu saí de casa para ser médico e um médico bom para casa, retornarei. Esse é um negócio que eu tenho para mim. Para conciliar isso é uma verdadeira loucura, assim, que nem eu, por exemplo, né? Estava num plantão hoje, acordei, fui pro plantão, já conversei com um cara que dá plantão, que me monitora, assim, durante as atividades. Falei, olha, eu vou ter que sair em tal horário, porque eu vou ter uma entrevista, mas eu volto depois. Eu vim pra faculdade, nem tô em casa, vim pra faculdade para poder conversar com vocês, depois eu volto pra UPA, que é aqui do lado da faculdade. E aí, isso aqui é o que dá para lidar de boa, assim, porque é bem tranquilo de eu conversar. Os plantonistas me conhecem, eu conheço eles, são bem interessantes, os plantonistas do hospital, que a dinâmica que a gente faz, eles conseguem ceder espaço para mim de vez em quando, mas quando não dá para ceder, eles falam, não dá para ceder, e aí a vida de produção de conteúdo fica de escanteio, assim. Então, o processo de ler tá muito difícil. Às vezes eu tento ler durante os plantões, quando a coisa tá mais tranquila ali, pego o Kindle, pego o livro, mas é muito, muito puxado. E em casa, o tempo de produção de conteúdo tem que ser dividido com o tempo de estudar para a residência médica, para a especialização e para a própria faculdade, porque tem as provas, tem as atividades e tem a formação médica para além de saber preencher provas de especialização que a gente vai ter que fazer lá na frente. Então, é uma maluquice, porque a medicina é um curso imersivo, né? Não tem como fazer medicina dia sim, dia não. Você tem que fazer medicina todo dia, não tem jeito, assim. E eu acho que vai ser mais complexo ainda depois que eu formar, porque a profissão da medicina é uma profissão imersiva. Você vai ser médico todos os dias, não tem como ser médico um dia sim, um dia não. Para conciliar é muito difícil. Aí eu tenho que reservar ali 4 horas por dia, mais ou menos, separadas, não são 4 horas contínuas, são, sei lá, 2 horas durante a manhã, 2 horas durante a tarde, para pensar em roteiro, para pensar num vídeo para produzir, para pensar nos e-mails para responder, para pensar no livro que eu vou ler, no conteúdo. É muito difícil conciliar, é muito difícil mesmo, mexe muito com a minha cabeça. Não vou ser eufêmico, não. Mexe muito, muito mesmo comigo, assim. Abala muito o meu psicológico, porque eu queria dar conta de tudo. Eu queria ser um bocado de mim. Queria fazer todos os unboxings. Queria ler todos os livros que chegam. Queria produzir conteúdo de todos os livros. Queria conseguir ceder todas as entrevistas. Queria conseguir fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, ser um bom estudante de medicina, um bom acadêmico, um bom médico, um bom aluno que faz prova, mas aí a gente dá conta só do que a gente consegue dar conta. Mexe muito com a cabeça, mas aí a gente vai tentando ser amigo do tempo e ornar os horários. Assim. Mexe muito com a cabeça.
Ai, eu imagino, eu imagino. E principalmente quando você fala sobre essa questão de ter tempo para ler, eu vivo isso cotidianamente, porque eu tenho um médico em casa que tá lendo, que tá lendo um livro fazem 6 meses. Então ele Que- chega, às vezes está cansado. Então eu super entendo essa tua vivência, porque às vezes o tempo ele fica escasso, né? E você tá aí no último ano, tá terminando, forma agora em dezembro, novembro, dezembro, né? E aí tem essa outra questão que provavelmente, como você mencionou, vai aplicar para residência. Então é um processo importante também, porque não é uma prova fácil essa prova da residência. Então, cara, queria te dar parabéns enfim, eu acho sensacional, admiro muito o teu trabalho enquanto produtor de conteúdo e enquanto ser humano Eu, mesmo por conciliar essas duas paixões aí. eu ia colocar aí também, inclusive, uma coisa que tem uma tradição, né, de escritores médicos, né? De um certo modo, aí, Patrick, você tem aí Na alguns. UFMG isso é fortíssimo, você sabe, né? Ah, Guimarães é? Rosa era daqui. É, Exatamente, eu ia mencionar o Guimarães aí o Rosa. povo já fica É. assim, nossa, você tá fazendo o que o Guimarães Rosa fez, não sei o quê, porque ele também era. Eu falei, não, gente, me tira dessa onda, que eu não ando longe do Guimarães, bem longe, pelo amor de Deus. Exato, não, mas é uma questão muito legal. E só para título de curiosidade, até porque a próxima pergunta é sobre o seu livro, você vai prestar residência para qual especialidade? Então, eu estou estudando para residência, mas não vou prestar este ano, porque eu acho que não é bem-vindo ainda. Tem muita coisa para conciliar ainda, inclusive quanto ao que eu quero fazer da vida. A crise dos 25 chegando também, o homem tá Ai, 25. tô num ótimo momento assim, de transição. Então, eu não vou aplicar a prova esse ano, eu pensei muito sobre essa decisão, mas eu estou estudando de agora para diluir o conteúdo para a prova do ano que vem. Então, eu já estou estudando para pensar no ano que vem ali. É, mas eu quero aplicar hoje, eu quero aplicar para psiquiatria, que é o que eu queria aplicar há muito tempo. Eu sempre quis ir para psiquiatria, na verdade, mas eu passei por um estágio de urgência e emergência que eu falei assim, velho, eu quero ser emergencista. Eu já quis ser muita coisa na faculdade, já quis ser dermatologista, pediatra, clínico geral, ortopedista, um monte de coisa. Mas a emergência e a psiquiatria chamaram muito a minha atenção nesses 6 anos. Mas aí eu tô, inclusive o estágio que eu tô fazendo agora é um estágio de emergência. E eu acho que eu não vou querer fazer isso para minha vida. Eu gosto muito de emergência, mas acho que quando a gente pensa na especialização que a gente quer seguir enquanto médico, é algo que a gente tem que resolver fazer pro resto da vida, estudar pro resto da vida, atualizar pro resto da vida e exercer pro resto da vida. A emergência não ocupa esse lugar. A psiquiatria, sim. Sobretudo porque a psiquiatria consegue se relacionar com esse âmbito artístico muito interessante que eu gosto de acompanhar, que é a literatura, a escrita, a produção da criatividade. Ai, que legal, Patrick. Muito bacana. Então, já que a gente chegou no âmbito das artes, eu queria perguntar agora um pouco sobre tua obra, né? O teu livro, O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, eu escrevi aqui que ele parece ser uma obra intensa e emocionante, porque eu não tinha chego o meu livro, então agora eu tô lendo na metade, eu sei que ele é muito intenso, emocionante, e ele se situa no interior da Caatinga nordestina, e as obras de Machado de Assis, elas influenciaram tua escrita nessa obra de estreia? Se sim, como? E o que você pegou dessas vivências machadianas para aplicar ali na tua história? Primeira vez desde o lançamento do livro que eu vou conversar sobre o meu livro com outras pessoas, assim, você acredita? É a primeira vez que me perguntam sobre ele, me sinto honrado. De Exclusiva, ontem uma para hoje são exclusiva dias aqui. exclusivos. De ontem para hoje foram dias de primeiras vezes. Ontem eu cruzei com o livro na livraria pela primeira vez, porque eu já vi foto do livro na livraria, mas de pessoas que tiraram e me mandaram, eu vi aqui, mas eu não tive tempo ainda, juro, não tive tempo de sair nas livrarias para ter a experiência de contemplar o livro ali nas prateleiras sendo vendido. Isso eu não fiz ainda. Mas ontem eu fui em São Paulo, fui num bate e volta em São Paulo ontem, e eu passei no aeroporto de Congonhas, aí eu entrei na livraria como quem não queria nada, só para ver se eu achava o livro ali. Eu achei, aí as livreiras que conheciam o meu trabalho me chamaram, oi, não sei o quê, não, aí pediram para assinar o livro, foi mais divertido, foi interessante. Ontem para hoje, dias de primeiras vezes aí, dias bons, dias bons. Cara, o Machado de... eu não gosto de dizer assim, é porque eu me inspirei no Machado de Assis. Quem sou eu? Quem sou eu para dizer que eu escrevi um livro tomando como base textos machadianos ou quaisquer outras inspirações? Acho que é de uma audácia destemida e medo eu tenho. Não, eu tenho muito medo de ser colocado num lugar específico, sobretudo egóico, de alguém que
manifesta a própria obra comparando com obra de terceiros que são muito grandes. Não tem essa audácia, não tem essa petulância, não. Mas, como grande fã do Machado de Assis, é claro que muito das obras dele, que entram para o meu ramo de obras favoritas, fizeram com que eu bebesse dessa água literária. Algumas delas. O Memórias Póstumas de Brás Cubas trabalha com a morte, que é um tema que eu gosto muito de pensar sobre, escrever sobre, por questões históricas, pessoais, enfim. Um jeito muito interessante, poxa, é o livro de um cara que já morreu, né? E um livro que é o defunto te escrevendo. Não é o cara que escreveu enquanto estava vivo e você lê depois que ele morre, não. São as memórias de um defunto, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E isso eu acho de uma genialidade, de uma sacada. Eu falo, velho, que negócio interessante. Isso foi o que me trouxe para a obra machadiana com muito, muito afinco, assim. E aí o que eu quis fazer foi, eu queria muito contar a história de gente que tá morta. Eu queria muito contar a história de gente que morreu. Eu gosto de pensar na ideia de o que foi aquela vida que você já sabe que acabou, né? E aí, o Cozer das Pedras, o Roer dos Ossos, o primeiro capítulo do livro já é a morte do personagem principal. Né? O personagem principal está sendo enterrado no início do livro, e o restante do livro é sobre o que aconteceu na vida dele até chegar ao momento da morte, ou não até chegar, né? Leia para descobrir. Mas o que aconteceu durante a vida desse sujeito, né? O que aconteceu durante a vida desse sujeito que está ali no início do livro sendo enterrado? Como assim? Você está começando a ler o livro, o personagem está sendo enterrado, é o velório dele, é o enterro dele. Quando eu escrevi o primeiro capítulo, eu não sabia como dar continuidade a essa história, assim. Mas aí eu fui pensando nessa probabilidade, né, de contar ali o enterro. Bom, o leitor sabe que o fim é este, que tal contar o começo a partir do segundo capítulo? E assim foi. Outra coisa que eu gosto muito da escrita machadiana, que eu tentei trazer para mim, mas do meu jeito, é deixar as coisas implícitas. Eu não tenho a coragem do Machado de Assis de deixar as coisas implícitas, como é o caso de Capitu e Bentinho. Porque eu acho que tá implícito, mas tá no implícito assim, olha, eu quis deixar implícito aqui. Não, eu não tenho essa coragem. Eu deixo implícito, implícito mesmo, assim. É o implícito que todo escritor costuma deixar. Nossa, será que isso ficou implícito? Legal. O Machado de Assis, não, você lê e falou, ó, isso aqui ficou implícito. Entendeu? Eu não sei, às vezes alguém vai achar que é implícito, as pessoas não vão achar que é implícito. Eu fui pro implícito comum. O Machado de Assis faz o implícito do Machado, né? Mas eu gosto muito dessa coisa de o óbvio não tá escrito, de o que acontecer, nem tudo que tá acontecendo tá ali no texto. E isso eu trouxe para mim também, eu fiz um pouco disso. Eu senti isso durante a leitura. Eu tenho para te confessar que as vivências do Mirto, que é o protagonista, elas são muito poderosas, assim, né? E é uma vivência comum, é uma realidade que ela existe, é uma realidade que ela tá ali, ela tá sendo vivida por vários e vários Mirtos nesse exato momento. E essa experiência enquanto leitor da sua obra, ela tem sido muito emocionante em vários aspectos, porque com com a tua narrativa você me fez rir, você me fez chorar, você me fez sentir muita raiva de um personagem, você me fez eu me sentir vingado, ao mesmo tempo que me sentir vingado por um absurdo que aconteceu, mas ao mesmo tempo que você vai pegar um pano do tamanho do Maracanã e você vai passar para os personagens que vingaram certas coisas e você vai falar, não, tá tudo bem, ele tá certo, e se ele quiser ajuda, eu ajudo ele. E essa questão do implícito, existe uma cena específica, existe uma narração sobre sentimentos do Mirto, bom, eu vou falar aqui porque não é um grande spoiler, mas se as pessoas considerarem um spoiler, me desculpa, que é a cena do Mirto no bar com aquele estranho, que depois tem um papel muito importante na história dentro desse contexto. Do Francisco, exato. Eu não ia falar o nome do Francisco, mas enfim. Coisas ficaram implícitas nessa cena. E você se coloca num lugar muito de humildade ao falar, eu tentei emular uma implicidade do Machadiana, mas você conseguiu. Coisas muito poderosas ficaram implícitas nessa cena, sentimentos ficaram implícitos até mesmo pro protagonista e para as pessoas que estavam vivendo aquela cena. Então, eu acho muito poderoso nessa questão. Eu tô bem feliz, eu tô
quase terminando, eu tô na página 100, né? Eu tô na metade, né? Um pouquinho além da metade. Então, eu tô muito curioso para entender como que vai terminar. A gente já sabe, tá no começo do livro, mas eu tô bem curioso para saber como que vai se desenvolver a narrativa até lá e algumas outras coisas. Mas é uma narrativa muito envolvente, assim, e é muito legal e muito prazeroso ver alta literatura, uma literatura muito poderosa, uma literatura muito boa. E acabei de falar uma palavra que eu tenho muito problema com ela, que é alta literatura, mas não é sobre isso essa entrevista. Mas é uma literatura muito poderosa e é muito bom ver uma literatura boa, importante, sendo escrita por um jovem escritor, é, principalmente um jovem escritor preto que está colocando a sua vivência, a sua voz e está dizendo o que ele tem para dizer de uma forma muito poética, muito linda. É poderoso demais isso, sabe? É, E, bom, Rodrigo, agora obrigado. todas, Obrigado de verdade. imagina. Que ouvir tudo isso é muito importante, porque eu não tenho noção, assim, dessas coisas. Eu realmente não tenho. E não necessariamente no lugar de alguém que se auto-sabota, eu evito ir para o lugar de alguém que percebe essa noção. Eu tentei fazer um trabalho muito bom, assim, e talvez existam falhas ainda no caminho, na realização, porque a gente não é perfeito, as coisas às vezes passam. Assim. Mas só para falar um pouco. Bom, então, muito obrigado por todos os elogios. Tudo isso é muito importante na minha carreira pessoal e profissional, enfim, em todos os lugares. E só para deixar uma coisa do implícito, eu acho que o implícito dá independência pro texto, sabe? Eu acho que às vezes quando eu passava nas viagens de divulgação do livro, eu falava, o livro escapou de mim, assim, ele saiu do meu poder. Chega um determinado momento quando a gente escreve, eu não sei se vocês têm essa experiência da escrita, talvez Sim. quem esteja acompanhando a gente tem a experiência da escrita, tem um momento, depois da página 50, ali numa mesma história, ela sai do seu controle. Os personagens às vezes ganham vida própria. E o implícito acontece mesmo implícito para você, autor. Então, às vezes, hoje em dia, as pessoas me perguntam, né? Algumas pessoas disseram, o que aconteceu aqui? Eu falei, eu não sei. Isso aí que você está pensando para a realização desta situação final, esse caminho que não está escrito, que eu não conheço, precisa passar pelo seu crivo de interpretação. Porque o que eu estou fazendo é necessariamente algo que parte de você também, leitor, meu interlocutor. Né? Então eu acho que dar essa potência de autonomia para a obra, deixar ela implícita, para que ela te conte ou resolva deixar de te contar algo, é muito importante para mim na leitura. Eu gosto muito disso. Incrível, incrível. Bom, eu estou muito feliz de poder falar sobre o seu livro, mas queria voltar a falar do podcast, né, de algumas coisas. Eu tenho 3 perguntas aqui que eu estava relendo elas aqui e vou juntar elas numa pergunta só, uma grande pergunta. A gente até já falou sobre isso, mas, bom, além do Machado de Assis, eu queria saber quais são os outros autores e gêneros literários importantes para você e como que eles podem influenciar suas futuras produções. E também, voltando a falar do podcast, quando que a sua primeira temporada ela focou nos contos do Machado, né? Então, se você pretende expandir esses episódios e trazer obras maiores do Machado, como que você pensa em fazer isso? Quais são se sim, né? Queria entender um pouco isso. Quais seriam esses outros autores que você desejaria trazer para uma outra produção? Porque do Machado você vai falar só sobre o Machado, acredito eu. E quando que a gente pode esperar novos episódios do teu podcast? Primeiro, sobre as coisas que me inspiram muito, existem dos latino-americanos, eu acho que acho que todos os escritores brasileiros que têm a veia nordestina me inspiram tanto, muito. A Raquel de Queiroz eu gosto muito, João Cabral de Melo Neto eu gosto muito. Eu gosto muito do Ariano Suassuna, eu gosto muito da própria Clarice Lispector, que a gente sabe que foi nordestina por um grande tempo ali de sua vida. Então,
muito da literatura regionalista me inspira. Eu acho que essa galera, se eu precisar um dia de inspiração, não sei o que escrever, preciso escrever, eu vou ler alguma coisa da Raquel de Queiroz, eu vou ler alguma coisa do João Cabral de Melo Neto, eu vou ler do Itamar Vieira Júnior, né, os contemporâneos também são muito importantes para mim. E a Micheline Veruns, que tem feito um trabalho muito legal. Eu falo dela em toda entrevista porque eu acho que ela é um grande nome da literatura nacional, inclusive. Ela escreveu aí O Som do Rugido da Onça, que venceu o Jabuti, acabou de lançar Caminhando com os Mortos. A galera contemporânea que foca nessa literatura interiorana me inspira muito também. E um outro latino-americano que eu gosto muito é o Gabo, né? O Gabriel Garcia Marques é uma pessoa que acho que ele escreveu Inatingível, Inalcançável, ninguém conseguiu fazer igual ainda. Eu acho que é o cara que dita o que deve ser feito na literatura, para mim. Outros nomes, eu acho que dos russos, o Tolstói e o Dostoiévski também. Mas assim, são pessoas que eu leio, na verdade. Não posso nem dizer que são pessoas que eu me inspiro, porque quem sou eu, né? Quem sou eu para ter essa audácia para dizer que eu me inspiro nessas pessoas? Não tenho a coragem, não. Medo eu tenho. Quanto ao podcast, você sabe, eu gosto muito de produzir conteúdo para o podcast. Se não demandasse tanta energia, se eu não fosse só eu faria mais. É porque agora não é uma prioridade, por exemplo, colocar uma pessoa para editar os podcasts para mim, porque senão eu colocava. Depois da formatura, eu acho que essas coisas vão viabilizar mais, porque, né, quando você forma, o dinheiro vem de um jeito mais previsível, porque a vida do criador de conteúdo ainda é muito imprevisível. Então eu penso em, quem sabe, expandir isso a partir do próximo ano, talvez, de um jeito mais certeiro. Mas, posso lhe adiantar que, no momento, eu tenho um plano de fazer uma temporada nova de alguns episódios que devem sair logo logo. O logo logo, eu não vou dizer a data, porque vai que não sair, né? É um grande vem aí, né? É um grande vem aí. É um grande vem aí. Não, incrível. Sobre obras maiores dele, então, bom, você me respondeu isso. A viabilização ela seria incrível, mas acaba sendo um pouco mais complicado por conta da edição, né? Não, bacana. Eu já até quis ler algumas novelas do Machado, porque eu acho que as novelas, tipo Alienista, é algo mais curtinho ali, faz um pouco mais de sentido e tal, pra cena. Mas aí, quando eu penso em ler as obras grandes, uma vez eu já até propus para uma editora da gente trabalhar a obra completa do Machado de Assis no podcast. Mas eles colocaram uma coisa em ponto que essas obras já existem narradas na internet. Porque como é domínio público, existiram outras pessoas que já fizeram isso. Então, por mais que as pessoas gostem muito da minha leitura, eu não vou estar trazendo algo novo. Assim. Os contos do Machado, até alguns não estão disponíveis, assim, as crônicas também não. Então, isso pode ser interessante. Mas não tem uma contribuição muito positiva no sentido de somar, de fazer algo que já existe. Assim, existem esses contos narrados em outros lugares por serem domínio público, sabe? Esses contos não, esses romances. Sim, sim. Não, incrível, incrível. É isso, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar o que faz sentido, né? Falando em fazer sentido, bom, acho que a gente já falou ali sobre a questão do podcast, e eu queria resgatar um ponto que a gente falou lá no começo, e eu quero trazer de volta, sobre relação de mãe e filho. Você fala que a sua mãe, a sua vivência com o livro, o orgânico ali, ele sempre estava ali na sua vida. E uma coisa que me chama muito a atenção, principalmente na sua obra, né, é essa temática entre essa relação mãe e filho, né? E você pode me contar um pouco mais sobre essa dinâmica desses personagens e como que a trajetória deles se entrelaça, né? E como que foi esse processo na criação do livro, e se você tem algumas experiências marcantes que você possa compartilhar com a gente durante esse período. Tá. Na verdade, o papel da minha mãe na minha vida, ele é essencial, assim. A minha mãe, no fim das contas, ela é a minha melhor amiga mesmo. Ela sempre foi e é a minha melhor amiga. Eu tenho uma relação com a minha mãe muito tranquila de amigos próximos mesmo, porque como eu saí de casa muito cedo e me mudei de muitos lugares, eu morei em Teresina, morei em Brasília, voltei para o sul do Piauí, aí me mudei para FMG, para Belo Horizonte. A minha mãe, ela se tornou o pilar central de para onde eu posso ir, de para onde eu voltar quando eu precisasse. Então a minha mãe, ela era esse lugar assim, eu apoio a tua liberdade, apoio a tua independência, eu quero que você seja tudo isso, mas saiba que eu tô aqui. Graças a Deus eu dei essa sorte.
Então, todos os outros conflitos que eu vivi na minha vida, a minha mãe teve ali como peça central, não como peça de controle, mas como peça de apoio. Eu sempre pude contar com o meu amor materno com muita tranquilidade. Eu nunca duvidei que a minha mãe estaria ali por mim, que ela me perdoaria, que ela me acolheria, que ela me daria a bronca que fosse necessária. E isso eu vi acontecer de forma repetitiva nas outras relações da minha família. Assim. Quando eu faço um trajeto de retorno para a relação da minha mãe, para a relação da minha mãe com a própria mãe dela, da mãe dela com a outra mãe dela, eu vejo um processo de repetição muito semelhante ao que a gente consegue enxergar, por exemplo, nas tradições familiares. Só um minuto, gente, deixa eu resolver aqui o negócio. Eram umas cadeiras, porque eu tô num lugar público, assim. Não, então, aí eu consigo ver esse processo de repetição, de presença de amor materno, muito, muito forte na minha família materna, por exemplo. As figuras maternas da minha família foi quem segurou a sustentação e continuidade da nossa família, que é uma família que parte de uma origem muito pobre e que consegue buscar, né, nem atingir, porque a gente não atingiu ainda a ascensão social num país tão desigual quanto o Brasil, saindo de um lugar que é politicamente esquecido e obliterado, que é o Nordeste, sobretudo o interior do Piauí. As mães desta minha família que eu acompanhei e acompanho hoje em dia possuem papel fundamental. Às vezes, pensando aqui agora, a mãe é tudo o que resta da família. Quando eu olho para a minha família, né, para o lugar onde a minha família se estende, lá no interior do Piauí, eu tenho tias que no lugar elas são tudo o que restou da família ou daquela parte da família. E como elas são tudo o que restou, elas também são o único lugar onde dá para voltar, porque todo mundo da família saiu de lá para algum lugar para tentar fazer alguma coisa, para perseguir a ascensão social, para perseguir a melhora da vida. Se nada der certo, o único lugar que elas têm para voltar é esse lugar, que é a raiz de tudo, que é onde a mãe está, sabe? Então, quando eu trouxe a narrativa para a relação entre o personagem principal e a mãe dele, a mãe dele precisava cumprir esse papel, que é o que eu enxergo do amor materno hoje em dia, assim, que é a minha vivência com o amor materno, que apesar de muitos flagelos, que apesar de muitas inconsistências ao longo da vida, é esse lugar não romantizado, porque às vezes é trágico, é doloroso mesmo, que é o centro de tudo, a raiz de tudo, que às vezes é muito solitário, que às vezes encontra-se abandonado, às vezes é ali fastigado, mas que no fim das contas ainda se dispõe a ser alguma coisa para existir em prol ou junto ao outro, sabe? Então, trazer esse lugar da mãe para mim é muito importante porque a minha mãe e as mães que eu conheço possuem um papel muito fundamental para a sustentação do lidar com a vida de muitos sujeitos assim, que eu conheci na minha vida assim, e que se relacionaram comigo familiarmente. Não, incrível, incrível. E você falando isso sobre a tua vivência até, é muito interessante ver como isso se retrata dentro da ficção, né? Até mesmo dessa relação entre o teu protagonista e a mãe dele, e também da mãe do protagonista com a mãe dela, né? Tem até um momento do livro que ela fala sobre a mãe, né? É um diálogo interno dela com ela mesma, dela falando sobre a mãe, que a mãe sempre empoderou ela de uma certa maneira, que era para ela se sentir importante e poderosa na vivência dela. Então, isso é muito, muito, muito interessante, assim. Eu acho muito bacana a gente abordar esse aspecto, e principalmente na não romantização desse amor materno, né? Porque a realidade e a romantização dessa realidade são coisas muito problemáticas de se fazer, né? Porque Sim. as pessoas, elas são complexas e elas... A subjetividade da mãe, da figura mãe mesmo, no seio que ela ocupa, sempre me deixou muito curioso. Porque eu sempre olhei para essa... Como é a... Que nem eu falei, né? Tem uma tia minha que ela é tudo que restou em um determinado lugar de uma família. E ela é quem cura dessa família, porque se todo mundo precisar voltar para lá, é para ela que eles voltam. Como é a subjetividade desta mulher? Que, de certa forma, é
abandonada em solidão, mas que não está tão sozinha assim. Como é o lidar com a própria existência? Como encara a subjetividade? Como se encara, né, no mundo a subjetividade desta pessoa? Eu posso romantizar isso? Será que ela olha para isso rodeado de floreios? Não. Certamente há muitas carências, há muitas preocupações egóicas e não egóicas que giram em torno da vida desta mulher e que ela nem sequer tem muito com quem compartilhar. Às vezes só o sentir existe e muitas vezes o sentir não basta, né? Então, onde ela descarrega isso, eu nunca consegui encontrar o lugar do descarrego exato. Então eu quis ir para a fantasia, para quem sabe pensar um pouco em quais lugares ela podia colocar como escape essa pressão da existência tão solitária que ao mesmo tempo não é tão solitária assim. Uhum, uhum. Não, incrível. Patrick, agora a gente está encaminhando para o final aqui, até porque eu sei que você precisa voltar para o seu plantão, né? Então, por fim, quais são os próximos passos da sua carreira, da sua caminhada, da sua jornada? O que você pretende enquanto autor, se você tem projetos, se você tem escrito alguma coisa que pretende lançar, quais que são esses planos para o futuro, futuros livros, se você tem podcasts que você almeja produzir no futuro, quais que são os planos para um vir amanhã que você pode revelar aí para o seu público? Rodrigo, eu estou num momento de transição muito questionador para mim mesmo. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei o que te dar de resposta. Eu já me peguei me perguntando se eu queria continuar na medicina, se eu queria continuar produzindo conteúdo, se eu vou me aposentar disso de produzir conteúdo. Acho que não. Mas de que forma eu quero produzir conteúdo, eu não sei. Que posicionamento eu quero tomar no mercado editorial, eu não sei. Que tipo de livro eu quero continuar escrevendo, eu não sei. Mas os planos a curto prazo são, depois que eu me formar, caramba. Depois que eu me formar, eu quero escrever o segundo livro. Então eu pretendo voltar para o Piauí para poder me relocalizar naquele espaço que me traz muitas memórias e muitas inspirações para escrever um segundo livro que provavelmente vai seguir a mesma vibe interiorana, que é o que eu gosto de escrever. E também quero trabalhar com medicina de família e comunidade no interior do Piauí, no início da minha carreira, antes de me tornar alguém que vai prestar residência para psiquiatria, por exemplo. Então, a curto prazo é isso: continuar escrevendo e continuar na medicina. E aí, se couber a criação de conteúdo, e se ainda fizer sentido, eu pretendo continuar. Se não fizer sentido, eu acho que eu tenho que ser amigo do tempo e escolher as minhas prioridades, assim, sabe? E a escrita é uma prioridade porque é a minha vazão artística e a medicina é o que eu escolhi fazer para a vida. Então, não sei como vai continuar esse rolê de produzir conteúdo para você, e isso, inclusive, me traz muitas para vocês, né? E isso, inclusive, me traz muitas angústias, muitas angústias e questionamentos. Então, há questões aqui que eu não resolvi a respeito disso ainda. Tô deixando o tempo resolver. Bom, é aquela máxima, um grande vem aí. Quem sabe não venha, mas se vir, veio. Patrick, queria agradecer muito o nosso papo hoje de manhã. Hoje de manhã não, hoje, né? Você vai ao ar, a pessoa assiste quando ela quiser. Mas queria agradecer muito nosso bate-papo, sobre você se abrir aqui para a gente falar sobre sua obra, sobre seus anseios enquanto futuro médico, quase médico e escritor também, e produtor de conteúdo. Fico muito feliz com esse papo que a gente teve agora. Então, queria abrir esse espaço para você se divulgar, fazer sua divulgação nas suas redes sociais, aonde que as pessoas podem te encontrar, como que elas fazem para falar contigo, ou até mesmo para acessar o seu livro, os seus conteúdos. Fala aí um pouquinho para a gente. Tá, eu acho que o áudio vai ficar bem ruim, porque o diretório onde eu tô lotou de gente agora. Uhum. Mas vocês me encontram nas redes sociais com @patizic, tanto no TikTok quanto no Instagram. O meu livro, O Cozer das Pedras e o Roer dos Ossos, está em todas as livrarias, provavelmente, que você procurar. Eu acho que a distribuição está bem tranquila pelo Brasil todo. De qualquer forma, caso não não encontrem o livro, O Cozer das Pedras e o Roer dos Ossos está disponível na loja da Amazon, com brindes e tudo, inclusive, enquanto ainda houver no estoque. E o podcast no Spotify, ou nas horas vagas Machado de Assis, vocês também me escutam lá contando contos do bruxo do Cosme Velho. É isso. Perfeito. Só salientando que Patizic com 2 Es, né?
tanto no TikTok, Instagram. É isso aí. Patrick, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela conversa. Foi um prazerzão ter você aqui. Pessoal, até a próxima. E é isso. Também agradeço e deixo aqui a minha despedida, né? Reiterando os agradecimentos ao Patrick. De fato, o programa chama Vida Literária para a gente pensar a literatura no meio da vida, então, no meio do diretório, com as pessoas falando ao redor enfim, pensar também é justamente a porosidade das práticas, né? E a gente pode ver também um pouco disso tanto no conteúdo quanto da enunciação, né? Então, isso é bastante bem-vindo também para a gente refletir, né, um pouco sobre as condições, né, institucionais e existenciais da prática literária. Então, acho que esse percurso do Patrick, toda essa questão, né, desses impasses que você está colocando agora a respeito de como seguir, de como conciliar isso com a carreira em medicina, enfim, tudo isso é algo muito valioso para a gente pensar. Muito obrigado, gente, e até a próxima.